Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Michele Santos e vamos viajar pela história hoje. Observem comigo aí o objeto de conhecimento. Aula 18, objeto de conhecimento, reformas religiosas, a cristandade fragmentada. Detalhamento, reforma protestante. Vamos à nossa aula? Olá, queridos! Todos sabem onde eu estou, né? No interior de uma igreja. Mas não é qualquer igreja. Esta igreja se localiza em Paris e é a Catedral de Notre-Dame. Essa igreja ela tem um estilo gótico e ela faz referência ao período antecessor, né, ao Renascimento. Então, observe que nós temos aqui toda uma estrutura que era genuinamente das igrejas. As igrejas católicas, nesse momento, elas eram as grandes instituições religiosas e também possuíam muito poder, tanto no âmbito econômico, político, como também social. Então, no início da Era Moderna, a instituição mais influente na Europa era justamente a Igreja Católica. Por isso que nós estamos aqui para representar essa grande instituição. Com as mudanças que ocorriam em diferentes esferas, como na política, na economia e no pensamento, a Igreja passou a sofrer contestações. Mas como assim essas mudanças no pensamento, professora? Durante a Idade Média, o centro do pensamento ficava aonde? Em Deus. Então era um pensamento teocentrista. Quando chegou o Renascimento, essa ideia de teocentrismo, ela começou a ficar um pouco de lado para que houvesse justamente a valorização do ser humano, com a adoção do pensamento antropocentrista, onde o homem é o centro do universo. E com essa mudança de pensamento, houve também mudanças em vários aspectos de toda a sociedade europeia, inclusive no âmbito político, em que, à medida que os estados nacionais começaram a se consolidar, houve uma luta por poder entre a igreja e os monarcas, que buscavam fortalecer seu controle sobre seus territórios. Nesse momento, os príncipes vão começar a ter mais poder e eles também vão se alinhar com as ideias colocadas pela a reforma protestante, em que eles vão poder lucrar, em que eles vão poder acumular riquezas sem ter aquele peso na consciência de que estariam roubando a Deus, certo? Até porque durante o período medieval havia a cobrança de muitas taxas, de muitos impostos e também a devolução do dízimo à Igreja Católica. E isso fazia com que o pensamento das pessoas naquele período fosse devotado totalmente para a igreja. Então, se eles não fizessem o que estava sendo colocado pela igreja, eles ficavam na condição ali de pecadores e não conseguiam ter uma vida tranquila, de acordo com o pensamento medieval. Certo? No âmbito econômico, o que nós vamos observar no contexto da reforma religiosa, né? Anseios da classe burguesa. Mas quem era a classe burguesa? Eram aquelas pessoas, né, que viviam em burgos, que eram cidades que começaram a renascer, começaram a crescer com a prática do comércio. Então, essa classe burguesa, ela estava ganhando influência. Então, ela precisava ter mais, vamos dizer assim, artifícios ao seu lado. Então, esse crescimento, né, dessa influência vai entrar em conflito com os ensinamentos da igreja, os quais condenavam práticas como o lucro e a usura. O que seria a usura? Empréstimo com juros. De acordo com o pensamento medieval, não a prática de juros, né, a cobrança a mais de determinado empréstimo é considerado um dos 7 pecados capitais instituídos pela Igreja Católica. No âmbito religioso, membros da própria igreja desempenharam um papel significativo na busca por moralizar as práticas eclesiásticas, inspirados pela convicção de que reformas eram necessárias
para retornar a uma abordagem mais bíblica e ética do cristianismo. Durante esse período, né, em que houve a implantação da Reforma Protestante, nós vamos observar que as próprias pessoas de dentro da igreja, inclusive Martinho Lutero, ele vai dar aí o início, o pontapé inicial para que houvesse essa mudança dentro da igreja, né? Ele sabia que muitas práticas que a Igreja Católica estava adotando eram erradas, não estava de acordo com a Bíblia, e ele vai começar a questionar essas situações, dando início a um movimento que nós chamamos de Reforma Protestante, ok? Vamos lá, verificar o que foi essa Reforma Protestante. Foi um movimento religioso que teve início no século XVI, buscando reformar e contestar algumas doutrinas e práticas da Igreja Católica. Nesse momento, vamos observar que Martinho Lutero, que vai ser o grande precursor, né, desse movimento, mas ele não é o primeiro, vai mostrar o que a Igreja Católica estava fazendo de errado, e vai começar a surgir as críticas para esse movimento, as críticas para o que a Igreja estava fazendo. Dentre elas, nós vamos observar que agora a simonia e as indulgências. O que eram simonias? Venda de relíquias, cargos eclesiásticos ou favores divinos. Que relíquias seriam essas, professora? Eles pegavam um pedaço de pano, um pedaço de madeira qualquer, um pedaço de osso que poderia ser de qualquer animal e diziam que aqueles materiais eram de figuras importantes, né, de personagens importantes que já foram relatados na Bíblia. Havia também a questão de cargos eclesiásticos, a venda desses cargos eclesiásticos. Como assim? Como a Igreja Católica ela movimentava muitas riquezas, esses cargos eclesiásticos eles eram negociados. Então, quem estava à frente das paróquias ou do bispado, né, ou em alguma instituição religiosa, eram pessoas que preferencialmente tinha dinheiro. Então, esses cargos eles eram negociáveis. Então, as pessoas que estavam à frente dessas instituições religiosas não tinham a vocação, estavam visando o lucro pessoal. Então, isso vai ser uma dos combates, né, que vai ser feito à Igreja Católica. Além disso, ainda havia os favores divinos, como, por exemplo, a cobrança de valores por uma missa, por um batismo, por um casamento e até para enterros. Então, tudo isso está incluído no que nós chamamos de simonia. Além da simonia, também tinha a venda de indulgências. Acompanhem comigo o que era. Indulgências, vamos ao texto, fala o seguinte: era uma prática na Igreja Católica durante a Idade Média, na qual as pessoas podiam adquirir perdão ou redução de penitências temporais em troca de doações financeiras. Traduzindo, o que seriam as indulgências, né? Você pecou, confessou o seu pecado e o padre instituía um valor que você deveria pagar para você ser absolvido. Ou seja, você ficaria menos dias no purgatório de acordo com a mentalidade católica. Então, essas indulgências era justamente você pagar por sua salvação. E nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, não tem como nós pagarmos ou comprarmos a nossa salvação. Só que as pessoas naquele período, naquele contexto do século XVI, elas não tinham esse conhecimento, até porque as missas, as celebrações, elas eram faladas na língua oficial da igreja, que era o latim. Então, muitas das coisas que os padres falavam, as pessoas não entendiam, porque falavam em outro idioma. Então, o que muitas vezes aconteciam, né? Muitas ilustrações eram utilizadas dentro das igrejas para demonstrar passagens bíblicas para ficar de fácil compreensão para os fiéis. Mas o que o padre estava falando naquele momento, muitos fiéis eles não tinham acesso, eles não tinham essa compreensão, certo? Porque era tudo falado em uma língua diferente da que eles falavam, ou seja, da sua língua nacional. Nesse contexto, vamos observar que o Papa Leão X,
de 1475 a 1521, determinou, no início do século XVI, que se concedesse a absolvição aos fiéis em troca de uma doação em dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Nesse caso aqui, essa prática, né, esse uso das indulgências vai ser bem aplicado na Alemanha. Inclusive, havia um religioso na época, na Alemanha, que ele falava que assim que a moeda caísse nos cofres, a alma ela saía do purgatório. E essa frase ela foi usada durante muito tempo no período da cobrança das indulgências. Então, por que elas foram cobradas? Né? Principalmente para que houvesse recursos financeiros para a construção da Basílica de São Pedro, ok? Outras críticas à igreja, vamos a elas. Enriquecimento e luxo. A Igreja Católica, ao longo do tempo, acumulou consideráveis riquezas. Isso levou a críticas sobre a apropriação indébita de recursos que poderiam ser usados para benefício da comunidade. Professora, apropriação indébita? O que isso significa? Significa você pegar um recurso que não é seu, usar em seu próprio benefício e, com o tempo, esse bem, né, essa riqueza, acaba sendo colocada no seu patrimônio. Isso acontecia dentro da Igreja Católica. Lembrem que, nesse contexto, nesse período, as pessoas que estavam à frente da Igreja Católica, elas não tinham o dom para estar numa situação ou numa liderança voltada para a espiritualidade. Eles estavam à frente da igreja para lucrar, certo? Tenham isso em mente, tá? Corrupção eclesiástica também é uma das críticas à igreja. Muitos membros do clero eram acusados de corrupção moral e práticas questionáveis. Faziam práticas e acabavam desviando recursos da igreja ao seu bel prazer, para satisfazer suas vontades e também de seus familiares. Então, isso são uma das críticas que fazem a igreja no contexto da reforma. Dentre os primeiros reformadores, nós temos o John Wycliffe. John Wycliffe, ele era teólogo e filósofo inglês. Ele questionava várias práticas da Igreja Católica, como, por exemplo, venda da indulgência. Lembram o que é a indulgência? Né? Justamente a venda do perdão, certo? A autoridade papal. O que isso quer dizer? Ele questionava se realmente aquele papa ele estava tendo inspiração divina para poder estar à frente de, vamos dizer assim, da instituição da Igreja Católica. Então, ele questionava essa autoridade, visto que muitos cargos eclesiásticos eles eram colocados de acordo com as posses da família, ou seja, havia uma negociação desses cargos, certo? Outra prática que ele questionava era justamente a riqueza acumulada pela igreja. Então, esses foram muitos dos fatores que o Wycliffe ele vai questionar. Esse mesmo pensador, né, esse mesmo reformista, ele foi responsável pela primeira tradução da Bíblia para o inglês. Ele foi acusado de heresia e também, depois da acusação dele, ele foi julgado pelos tribunais eclesiásticos. Queridos, a título de curiosidade e informação, o Wycliffe ele foi acusado de ser herege. O que é ser herege? Estava praticando atos contra a doutrina da Igreja Católica. Então, quem fazia isso era considerado herege. E com o passar do tempo foram instituídos os tribunais de Santo Ofício. Então, ele foi acusado de heresia. No momento dessa acusação, ele já havia morrido, então, como forma de condenação, ele teve seus restos mortais desenterrados, queimados e jogados no rio, para mostrar, né, que mesmo depois da morte, os restos mortais pagariam pela condenação da pessoa que era considerada herege. Certo? Ainda tem mais um detalhe, né? Os seguidores do Wycliffe, eles eram chamados de lollardos, né? Que quer dizer sussurradores. Ok? É só a título de informação e de curiosidade.
Jan Hus, vamos lá para ele, nasceu em 1369 e morreu em 1415. Ele era sacerdote e professor tcheco. Hus foi influenciado pelas ideias de Wycliffe. Contestou a autoridade papal. Por quê? Porque havia aquele comércio de cargos eclesiásticos. Defendeu a autoridade da Bíblia sobre os ritos católicos. Para ele, né, a única regra que deveria ser utilizada era a autoridade da Bíblia. O que estava na Bíblia, o que estava escrito na Bíblia deveria ser seguido. Ou seja, ela é superior aos ritos católicos. E dentro do contexto da Igreja Católica, os dogmas, eles têm um poder muito grande e influencia bastante no andamento da organização da igreja. Então, eles acabam falando mais alto, né, do que a própria autoridade da Bíblia. Prova disso que, nesse contexto, havia ali a venda de simonia e também de indulgências, certo? Hus foi condenado como herege e queimado na fogueira. Professora, era assim tão radical? Bem, os hereges, eles tinham essa condenação, né? Eles eram torturados, eles eram, vamos dizer assim, julgados, torturados e depois a morte deles era na fogueira, certo? O nosso próximo reformador é o Martinho Lutero, né? Já tenho falado dele durante a aula. Ele nasceu em 1483 e morreu em 1546. Lutero nasceu em Eisleben, na Alemanha, ingressou na ordem dos agostinianos e se tornou monge em 1505. Ele pregou na parede de uma catedral, né, as 95 teses em 1517. Inclusive, esta data é a que dá início à Reforma Protestante. Então, acompanhem comigo aqui justamente uma representação do nosso amigo Lutero, né, pregando ali as 95 teses. Né? Ele faz isso no dia 31 de outubro de 1517. Ele vai afixar suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, que fica na Alemanha. Essas teses criticavam a prática da venda de indulgências pela Igreja Católica, desencadeando um debate sobre questões teológicas e práticas eclesiásticas. Dentre esses questionamentos, ele vai falar sobre a questão da fé ser individual, da questão da salvação ser acompanhada também de obras e também pela própria fé da pessoa, né? Então, a pessoa, ela precisa ter esse encontro com Deus para que ele pudesse ter a sua fé ali ser alicerçada para que ele conseguisse a salvação, certo? Ele também vai defender a ideia de que a liturgia do culto religioso, ela deve ser feita na língua oficial do país. Então, se está na Alemanha, a missa deveria ser falada em alemão. Se estava no Brasil, em português. Se estava em Portugal, também em português, porque é a mesma língua. Se estivesse na Espanha, é espanhol. E assim sucessivamente. Certo? Acompanhe um texto comigo. Fala o seguinte. A doutrina luterana foi formalizada no documento intitulado Confissão de Augsburgo, de 1530. Nele, Lutero afirmou que a salvação era obtida pela fé. Ele vai rejeitar a hierarquia eclesiástica, ou seja, a ordem da igreja. No caso, ele está falando aqui em relação à estrutura da organização da Igreja Católica. Ele vai rejeitar essa hierarquia. Estabelecer que a pessoa é livre para interpretar a Bíblia sem necessitar da mediação de sacerdotes da igreja. Nesse tópico aqui, quando ele fala, né, de interpretar a Bíblia livremente, ele só poderia ter acesso à Bíblia se a Bíblia estivesse traduzida. E ainda tinha um outro porém, né? Nem todo mundo na Europa sabia ler e escrever, ainda tinha esse outro agravante. Apenas aproximadamente 20% da população europeia tinha acesso ao letramento, tinha acesso à leitura. Então, essas pessoas que acabariam sendo ali os divulgadores dessas palavras, de acordo, né, com a ideia de Lutero. Ele também vai colocar em prática, né, vamos dizer assim, retomar a ideia de abolição do celibato dos padres e os sacramentos
mantendo apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Professor, o que é celibato? É os padres viverem em prol da obra de Deus, ou seja, os padres eles não poderiam casar, não poderia ter uma família. E para Lutero ele fala que esse celibato ele deveria acabar, né? Até porque muitos dos problemas que existiam na sociedade fazem referência à família. Então, como é que o padre, sem ter uma família, poderia falar sobre essas questões de família? Né? Isso de acordo com a visão de Lutero, certo? Ele vai fazer esse questionamento. Outra situação também é a questão da abolição, né, dos sacramentos. Na Igreja Católica são instituídos 7 sacramentos e, de acordo com Lutero, apenas 2 deveriam permanecer, que é justamente o batismo e a Eucaristia, para poder participar da comunhão com o Senhor, de acordo com as instituições religiosas, certo? Ele também vai determinar a substituição do latim pelo idioma nacional nos cultos religiosos. Ele foi excomungado pelo Papa Leão X, ele vai receber apoio e proteção do príncipe Frederico da Saxônia e vai traduzir a Bíblia para o alemão. Quando o Lutero ele é excomungado, o que é excomungado? Recebia a excomunhão. Ele foi expulso da Igreja Católica. Ele era um monge alemão agustiniano, então ele morava no mosteiro, ele praticava, né, o monastério. Só que por ele mostrar para a igreja que deveria haver uma reforma e a igreja não aceitava essa reforma, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser expulso, excomungado. Então, o príncipe Frederico, que é alemão, vai acolher o Lutero, até porque, né, ele começou a ser perseguido, então se ele fosse pego, ele também iria morrer, como aconteceram com os outros reformadores, e ele vai ser abrigado em um castelo, e nesse castelo ele vai fazer a tradução do Novo Testamento para o alemão, certo? Continuando o nosso texto, reformas protestantes e a imprensa. Olha, acompanhem comigo. As 95 teses se difundiram rapidamente pela Europa devido à disseminação da imprensa, inventado por Johann Gutenberg em 1430, no contexto do Renascimento. Essa inovação possibilitou a reprodução e impressão de livros em uma velocidade sem precedentes na época, contribuindo para a rápida propagação das ideias de Lutero, que encontraram adeptos em toda a Europa. Então, essa foi a importância de se traduzir a Bíblia e depois de espalhá-las usando, né, o que a tecnologia estava propondo naquele momento, que era justamente a imprensa. Então, a imprensa ela vai surgir em um período de intensa agitação, especialmente no âmbito intelectual. Ela também vai desempenhar um papel político significativo, adotando estratégias visuais para atingir as classes populares. Além disso, a produção em larga escala, que quer dizer o quê? A produção em grande quantidade de folhetos ilustrados vai se tornar proeminente. Então, aqui vocês estão olhando na imagem uma ilustração que fala da evolução de tecnologias de escrita. Lembram, né, que eu acabei de falar para vocês que muitas pessoas dentro da Europa não tinham acesso à leitura. Então, esses folhetos, além da informação escrita, também tinha a representação gráfica de determinadas situações para que a população tivesse acesso àquele conhecimento, certo? Então, observem que tudo está aí alinhado. Então, utiliza-se a tecnologia então existente para poder, né, propagar as ideias intelectuais que estavam surgindo naquele momento. E nesse contexto, nós estamos falando sobre a reforma religiosa. Assim sendo, vamos observar um dos movimentos sociais de ordem religiosa nesse contexto, como, por exemplo, o massacre da noite de São Bartolomeu. Foi um episódio de grande violência que envolveu o assassinato em massa de protestantes franceses, conhecidos como huguenotes por católicos. Então, os protestantes franceses dentro da França, eles eram conhecidos como huguenotes. Aproveitaram o momento para que houvesse esse massacre
desses protestantes. Então, esse terrível evento teve início em 24 de agosto de 1572 e se estendeu por mais de 2 meses, resultando na trágica morte de aproximadamente 5.000 a 25.000 pessoas. A violência começou em Paris, onde os católicos, temendo uma revolta huguenote, perpetraram o assassinato de líderes protestantes que estavam na cidade para celebrar um casamento real. De acordo com esse contexto, haveria o casamento entre um líder huguenote e uma representante da Igreja Católica, para haver ali uma certa aliança. Nesse contexto, né, um representante da Igreja Católica, temendo o avanço dos huguenotes na França, promove esse massacre, matando muitas pessoas que faziam parte dessa, que, vamos dizer assim, adotavam essas ideias protestantes dentro da França. Então, houve ali uma intolerância religiosa nesse contexto. Falando ainda de França, vamos conhecer um pouco sobre João Calvino. Olhem só, ele nasceu em 1509 e falece em 1564. Ele é um teólogo francês, estudou direito na Universidade de Orleans e durante seus estudos foi exposto às ideias da Reforma. A teologia de Calvino, conhecida como calvinismo, é caracterizada por conceitos como a soberania de Deus, a predestinação, a ideia de que Deus escolhe antecipadamente quem será salvo, a depravação total, ou seja, a corrupção total da natureza humana, e a autoridade das Escrituras foram ideias, né, colocadas por Calvino, certo? Saindo da França, vamos para a Inglaterra e nesse contexto vamos conhecer Henrique VIII e a Igreja Anglicana. Henrique VIII foi rei da Inglaterra de 1509 até a sua morte em 1547. A recusa do Papa Clemente VII em conceder o divórcio entre Henrique VIII e Catarina de Aragão fez com que este rompesse com a Igreja Católica. Nesse contexto, Henrique VIII queria ter um filho homem e Catarina de Aragão não conseguia dar esse herdeiro para ele. Então, ele pede o divórcio para que ele pudesse constituir uma nova família. Só que isso não acontece. E ele acaba rompendo com a Igreja. Em 1534, o ato de supremacia foi aprovado, declarando Henrique como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Isso marcou o início da Reforma Inglesa, na qual a Inglaterra se afastou da autoridade papal. Quando isso ocorre, né, Henrique VIII, ele também se torna chefe da Igreja. Então, ele vai ser chefe do Estado e chefe da Igreja através do ato de supremacia. Ok? Continuando, como parte da reforma, Henrique VIII ordenou a dissolução dos mosteiros na Inglaterra. Isso vai resultar na redistribuição de terras e riquezas anteriormente controladas pela Igreja Católica, aumentando o poder e a riqueza da coroa. Então, as terras que eram da Igreja Católica passaram para as mãos do governo, né, para as mãos do rei Henrique VIII. O anglicanismo reconhece 2 sacramentos principais, o batismo e a Eucaristia, conforme a doutrina luterana. E ele vai fazer o equilíbrio entre práticas católicas e protestantes. Então, Henrique VIII ele não queria romper com a Igreja Católica, mas ele acaba fazendo isso para poder ter o seu casamento ali reconhecido. E ele acaba ali abrindo espaço, né, e iniciando uma nova igreja, que é a Igreja Anglicana. Então, acompanhem comigo agora os impactos da Reforma Protestante. Quais serão eles, né? Vamos verificar a diversificação religiosa. Com a Reforma Protestante, começam a surgir outras instituições, outras denominações religiosas, não apenas a católica, mas vão surgir as igrejas protestantes.
começam a existir, né, ou se começam a ser mais evidentes os conflitos religiosos, os estados nacionais vão se fortalecer, haverá uma ênfase na educação, certo? O fortalecimento da burguesia, que era aquele grupo que estava tendo riquezas, que estava tendo um certo status, mas precisava lidar com a consciência. Então, esses burgueses eles vão se alinhar às ideias protestantes para poder minimizar a culpa em relação ao cúmulo de capital. E também o desenvolvimento do capitalismo. Então, observem que nós temos aqui, né, um emaranhado de situações que vai favorecer com que a reforma protestante ela acabe acontecendo. Inclusive, o termo protestante ele vai surgir por conta dos reis que decidiram apoiar Lutero e não aceitaram mais estar sob o domínio da Igreja Católica. E por eles fazerem esse protesto, né, todas as denominações que surgiram nesse contexto foram chamadas de igrejas ou reforma protestante. Então, queridos, esta foi a nossa aula sobre reforma protestante. Até a próxima!